de hoje é: a Terra é redonda ou plana? O que diz a Bíblia? Será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa salvação? Saber se a Terra é redonda, se a Terra é plana, será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa salvação? Nós vamos ver no estudo de hoje, irmão, que Satanás está procurando fazer de tudo para tomar a tua coroa, para desviar da verdade presente para assuntos que não tem nada a ver com a nossa salvação. Então nós vamos ver hoje se esse assunto tem alguma coisa a ver com a nossa salvação. Ou não. Ou não. Tá? Vamos começar com esse texto aqui, ó. Que está em Eclesiastes, capítulo 1, versos 9 e 10. O que diz? O que foi é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer: veja, isso é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Está dizendo aí que muitas coisas que nós estamos vendo hoje já aconteceu no passado. Mas será que esse assunto aqui da Terra plana, Terra redonda, já aconteceu no passado? Será que aconteceu na época dos pioneiros? Será que aconteceu bem antes da época dos pioneiros? Nós vamos ver hoje que esse texto da palavra de Deus ele é real e verdadeiro. Tudo que acontece hoje aconteceu no passado. Agora uma pergunta, irmão. Quem foi que criou o dogma da Terra plana? Alguns irmãos sabem? Quem foi que criou o dogma da Terra plana? Esse aqui é um dogma. Quem foi que criou? Algum irmão sabe? Quem foi que criou? Olha só, nós vamos ver aqui agora um texto pelo pastor Alonso Jones, que está na revista Sinais dos Tempos de 1899. Ele é um historiador da igreja e ele vai revelar algo assim incrível para nós. Quem foi que criou o dogma da Terra plana? Vamos pedir para alguns irmãos lerem aqui. Vou pedir para o Sidney ler para a gente. Foram os pais da igreja que, com muitas outras falsidades da grande apostasia, introduziram o dogma de que a Terra deveria ser plana. O chefe dos pais da igreja e o principal autor do dogma de que a Terra era plana foi Agostinho, o pai também da Inquisição. Embora Lactâncio o tenha precedido na defesa do dogma, sendo os principais autores do dogma de que a Terra é plana. Assim, naquele tempo e em diante, através da consequente idade das trevas, a verdade que a Terra é redonda foi forçada a sair de todos os domínios que a Igreja controlava. No entanto, fora da região de influência papal, ainda prevalecia a verdade de que a Terra é redonda. Então, quem foi que criou o dogma? Segundo o pastor Alonso Jones, historiador da igreja, quem foi que criou o dogma então de que a Terra é plana? Quem foi? Agostinho e Lactâncio. Ele diz que Agostinho foi o principal. Através de Agostinho, a Igreja Católica promoveu esse dogma, que na realidade é uma heresia, nós vamos ver que é uma heresia, de que a Terra é plana. E ele diz lá que a verdade que a Terra é redonda foi forçada a sair de todos os domínios da igreja onde ela controlava. Então hoje nós estamos vendo renascer esse movimento. Quem é que está por trás desse movimento então? O inimigo de Deus e a Igreja Católica, irmão. Os jesuítas estão por trás desse movimento de novo, porque foi eles que criaram. Foi Agostinho que criou. Foi Lactâncio que criou. Dá uma olhada nesse... Alguém já viu esse mapa aqui? Alguns irmãos já viram na internet, em algum lugar esse mapa? Quem foi que criou esse mapa? Esse mapa aqui hoje ele é famoso. A maioria dos terraplanistas eles usam esse mapa aqui. Mas quem foi que criou esse mapa? Está vendo a flechinha indicando lá em cima? Não sei se dá para os irmãos verem. Está escrito assim, ó. Está escrito lá. Gleison. De lá, novo mapa do mundo de Gleison. Quem foi Gleison? Quem foi esse Gleison? E esse Gleison foi um adventista. Então dele é Alex Gleison Starham. Mas é chamado de Alexander, né? Mas é apelido dele Alex.
Ele é de Buffalo, de Nova York, e ele que criou esse mapa aqui. Mas será então que houve na Igreja Adventista um movimento para que indicar ou aprovar que a Terra era plana? Será que houve isso? Como aconteceu, por exemplo, o movimento lá da Carne Santa, sabe que na Igreja Adventista aconteceu também isso? Pois ele foi o primeiro. Ó. Esse rapaz aqui, esse Alex Gleason, ele foi um grande estudioso, um grande homem na Igreja Adventista. Ele foi engenheiro civil e foi um homem destacado, e ele participou de algumas conferências em Nova York. Tá? Então nós vamos ver mais coisas aqui. Então ele criou também, ele escreveu esse livro ali, ó. A Bíblia é do céu, a Terra é um globo. E lá nesse livro ele mostra, ele tenta provar que a Terra é plana. Que a Terra não é um globo, que a Terra é plana. E através dele, irmão, e de outro pastor que nós vamos ver aqui, eles começaram agora a estudar esse assunto, e eles levaram esse assunto na conferência que houve lá na cidade de Buffalo, em Nova York, e chegaram, irmão, até aprovar entre eles lá. E votaram. Mas o que Ellen White falou sobre isso? O que aconteceu depois, né? Vamos ver. Olha aqui, ó. Esse rapaz aqui, que é esse aqui, ó, iniciou a Igreja Adventista em Buffalo, Nova York, e trabalhou na conferência da Igreja Adventista em Nova York por 3 anos, de 1887 a 1890. Olha só como ele era influente. Ele, a ponto de os pastores chamar ele para ele participar, né, porque ele ia, ele mostrava os estudos, e os pastores ficaram impressionados lá da conferência. Aqui nós estamos vendo a foto da conferência que foi em Syracuse, em Nova York. Nós estamos vendo ali, ó, guarde bem aquele nome lá, é Marvin Charles Henrique Brown, que Ellen White vai chamar ele de irmão Brown. Guarde bem esse nome aqui, ó, Newton Charles Wilcox. Wilcox, eu vou falar assim. Ellen White vai falar ela chama de Wilcox. Ela chama pelo apelido, né, sobrenome. E aqui está também, você pode ver o Alex Gleason, que foi um dos principais, né? Começou a fermentar esse assunto dentro da igreja. O ex-pastor adventista Ken Wright também falou da existência dessa conferência da Terra Plana em Nova York. E quando ele saiu da igreja, ele escreveu esse livro aqui, ó. O nome do livro é O Adventismo, o Sétimo Dia Renunciado. E o que ele fala dessa conferência que teve lá em Nova York? Olha só o que ele fala. Olha o que ele diz. Quem pode ler? Eunice. A descoberta mais recente é aquela adotada pelos ministros adventistas do sétimo dia da Conferência de Nova York. É que a Terra é absolutamente plana e estacionária, com Sol, Lua e estrelas bem menores que a Terra e girando em torno dela. O Sol, ele se move, o preto velho disse, e eles dizem amém. Então agora está revelando aqui que realmente aconteceu essa conferência e que muitos pastores tinham aceitado, né, que realmente a Terra é plana. Por influência daquele irmão lá, como é o nome dele? Alex Gleason, que criou aquele mapa. Aqui nós estamos vendo aqui o presidente, acho que é Marvin Henrique Brown, que é presidente da Conferência de Nova York, esse irmão aqui, e o ajudante dele, né, que é editor da revista Sinais dos Tempos, o pastor Wilcox. São esses dois. Tá? O que Ellen White falou para eles quando Ellen White soube que eles estavam querendo voltar esse assunto? O que foi que ela disse? Deus revelou para ela muitas coisas, irmão. Então nós estamos vendo ali, ó, o irmão Ellen White chama de Brown, Tamarelli e o Wilcox. Qual a mensagem que Ellen White passou? Cara, irmão Brown, quando o fardo caiu sobre mim, em relação a Nova York, foi claramente dada a luz que sua conduta não havia sido perfeita diante do Senhor. Você ajudou a colocar as coisas onde estão agora. Satanás exultou com o rumo que as coisas tomaram. Soube por cartas de Nova York que o irmão Brown aceitou e agora está pregando a teoria do mundo plano. É possível que essa teoria tenha sido trazida pelo irmão Wilcox da Inglaterra e que você aceitou e está ensinando. Meu irmão, nosso trabalho é ensinar a mensagem do terceiro anjo. Atenha-se a mensagem. É uma fraqueza do pastor Wilcox
se apossar de distrações e se ater a algumas coisas que ele deveria deixar de lado. Qualquer tipo de teoria ou distrações sobre o qual Satanás possa levar a mente dos homens a insistir, ele chamará sua atenção para que não se envolvam em dar a mensagem solene para esse tempo. Não se envolva, meu irmão, com as ideias que não têm relação com a obra para esse tempo. É melhor ensinar a verdade como ela é em Jesus. É melhor buscar a verdadeira piedade, a santificação do coração, a liberdade de todo egoísmo, a liberdade de todas as invejas e ciúmes. E ela atinge diretamente o presidente da Conferência de Nova York e os outros que estavam do lado dele, que o pastor Wilcox. Agora ela deixa claro aqui o quê? Que Satanás exultou. Quando ela ficou sabendo, ela falou que foi um fardo, um grande fardo para ela. E ela diz agora que Satanás exultou com o rumo que as coisas tomaram, que agora estava pensando que queria atingir a igreja. E eles queriam espalhar, eles queriam voltar essa questão. A Cameron White agora manda essa mensagem para o Noam Brown e o Noam Wilcox. E continua. É melhor orar e humilhar a alma diante de Deus e deixar que a terra, redonda ou plana, seja exatamente como Deus o fez. Minha alma está sobrecarregada com o peso da condição das coisas em Nova York. Que o Senhor levante ajudantes, homens a quem Ele possa ensinar, homens humildes a quem Ele possa levar a prestar um testemunho claro e preciso com fé. Deus o ajude a buscar sua face, andar com cuidado e colocar o eu fora de vista e exaltar a Jesus. Espero que o irmão Wilcox seja um homem verdadeiramente convertido. Esta é a sua grande necessidade no momento. Se a terra é redonda ou plana, não salvará a alma. Mas se os homens acreditam e obedecem, significa tudo. Entendeu, irmão? Então nós estamos vendo ali, então o que estava acontecendo em Nova York na época não era bom. A teoria da Terra plana estava sendo fortemente empurrada. A Conferência de Nova York, em um ponto, voltou para aceitar a teoria do mundo plano. E aqui nós temos Ellen White escrevendo para pessoas de Nova York, dizendo que a sua alma estava sobrecarregada com o fardo da condição das coisas em Nova York. Aquele sobrecarregou muito a profecia de Deus. E ela foi encarregada de levar a mensagem e aqui tentar limpar a igreja dessas coisas que estavam ocorrendo. Agora, irmão, o que a Bíblia diz sobre essas falsas teorias? De terra plana, de sabotinar, de outras coisas que estão surgindo no movimento meio adventista e no meio adventista e em outros lugares. O que a Bíblia diz sobre isso? Vou pedir para a André ler para a gente. Deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsia em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Irmãos, isso aqui encaixa na questão da terra plana ou não encaixa? Vamos ver, irmão, que isso aqui são mitos, nós vamos ver que causa controvérsia, ela vai falando isso aí, e outros desviam e discussões inúteis, que não levam à salvação. Tem um valor. Agora vamos abrir a nossa Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 11, verso 19. O que Paulo diz? Por que tem que acontecer no meio do povo de Deus, irmão? Heresias. Por que você tem que se defrontar com heresias? Todos nós aqui. 1 Coríntios 11, 19. O que Paulo diz aí? Por isso que tem que haver. Olha o que mais a Bíblia diz. Jesus falou. Jesus respondendo disse: acautelai-vos que o quê? Ninguém vos engane. Jesus deixou claro para você e para mim, que ninguém engane você. Não deixe ninguém te enganar. Mas para não ser enganado, nós temos que fazer o quê? Estudar a palavra, irmão. Porque se vir uma heresia, como é que o sincero vai se manifestar se ele não está estudando a palavra? Você não sabe. Como é que ele vai saber se é heresia ou não é? Se não está examinando a verdade. Então Jesus Cristo deixou claro que ninguém vos engane. O que mais Jesus Cristo falou? Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Irmãos, Deus deu luz para você.
Deus deu luz para Mancezinha, luz para nós, quanta luz brilhou, irmão. Deus está nos guiando no caminho certo. Aí está falando, cuidado, porque essa luz que você recebeu não se torne trevas. Porque Satanás, lembra nós vimos no começo, Satanás não quer tirar a nossa coroa? Ele está usando coisas para tirar a nossa coroa, irmão. Então nós temos que se apegar e não deixar ser enganado. Ó, Satanás está agora usando cada artifício nesse tempo de selamento, estamos vendo agora o tempo de selamento, a fim de desviar o quê? O povo de Deus, da A verdade presente. E o E quê? levá-las a vacilar. Esse é o plano do diabo. E nós temos que estar atentos a isso. Ele quer desviar a mente do povo de Deus da verdade presente. Ou seja, Satanás quer desviar a nossa mente, ó. Desviar a mente. Guarde bem isso. Ele quer desviar a nossa mente. Olha só o que ela vai te dizer. Uma das causas da sacudidura no adventismo serão as heresias. Olha só. Deus despertará o seu povo. Deus vai despertar, irmão. Se outros meios falharem, introduzir-se-ão entre eles o quê? Heresia. Heresias, os quais hão de peneirar e separar a palha do trigo. Então as heresias vão entrar, os ventos de doutrina vão vir, vai sacudir você, vai sacudir eu. Por isso nós temos que estar estudando a Bíblia. E Satanás, ele quer desviar a nossa mente da verdade presente, para que você não seja selado, não se prepare. Então aqui está dizendo que Deus vai permitir, irmão. Deus despertará seu povo, se outros meios falharem, vai vir dentro do povo de Deus heresias para sacudir o povo, para que os sinceros se manifestem. E Ellen White continua falando sobre a teoria da Terra plana lá em Nova York. Vamos analisar aqui agora. Olha o que ela diz, ó. Quando uma vez certo homem, que aquele irmão lá, Gleison, lembra? Chegou a mim com a mensagem de que a Terra é plana, fui instruído a apresentar a comissão que Cristo deu aos discípulos. E ensinar todas as nações. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quanto a assuntos como até a teoria de que a Terra é plana, Deus diz a toda alma, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Tenho-lhes dado sua comissão. Insistam sobre as grandes verdades probantes para esse tempo, não sobre assuntos que não têm relação com a obra. Então, Ellen White, ela diz que ela foi o quê? Instruída por Deus. Instruída, olha lá. Instruída. Instruída por quem? Por Deus. Então ela foi instruída por Deus. E ela diz o quê? Que Deus diz a toda alma. Deus diz a toda alma. Se ele diz a toda alma, está falando para quem? Para mim. Para mim e para você. É toda alma que está falando. Mais ainda. O que te importa? Se Deus está falando a toda alma, então ele está falando para você e para mim. Certo? A teoria da Terra plana não faz parte da comissão do Evangelho. Olha lá, não faz parte. Nós temos que apresentar a comissão. Então a teoria da Terra plana não faz parte da comissão. Se eu tenho que apresentar a comissão, não faz parte. A teoria da Terra, que a Terra é plana, não é uma grande verdade teste, pois é uma questão o quê? Sem importância. Ela diz, ó, teoria da Terra plana é uma questão sem importância. O que te importa? O que importa isso? Porque não tem importância. Não tem valor. Agora olha só seu texto, vamos pedir para o Gideão ler. Deve haver uma prevenção de controvérsias. Devemos falar a verdade em amor. Falsas doutrinas de toda espécie serão introduzidas para desviar a mente de um simples, assim diz o Senhor. Onde quer que formos, encontraremos homens preparados com alguma questão secundária. Enquanto eu estava em Melrose, um homem veio com uma mensagem de que a terra é plana. Fui instruído a apresentar a comissão que Cristo deu a seus discípulos, pouco antes de sua ascensão, conforme registrado em Mateus 28, 16 a 20. Então esse rapaz que está falando foi o Gleison, que chegou para ela perguntando. Então o que diz esse texto aí? Diz que está em conexão com falsas doutrinas, a teoria da Terra plana. Olha o que ela diz, ó. Falsas doutrinas. Ela diz mais o quê? É uma controvérsia a ser evitada. Entendeu? Da prevenção de controvérsias. Outro ponto que ela diz, não é simples assim diz o Senhor. Mais ainda, o que ela diz é uma falsa doutrina para desviar a mente. Desvia a mente. E mais ainda, ela diz que é uma questão o quê? Secundária. Secundária. Mas ela continua dizendo mais ainda, para aquele grupo lá, em Nova York. É melhor orar e humilhar a alma diante de Deus e deixar que a terra, redonda ou plana, seja exatamente como Deus o fez. Tente com toda a sinceridade, pela fiel continuidade em fazer o bem, buscar um título claro na herança, na terra renovada.
Melhor levar o rebanho de Deus a beber nas correntes mais altas. Melhor por preceito e exemplo. Busque a Deus enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-o enquanto ele está perto. Há um avivamento necessário na igreja. Quer a terra seja redonda ou plana, não salvará uma alma. Mas quer os homens creiam e obedeçam, significa tudo. Não faz parte da herança da terra renovada, ela diz. Outro ponto. Não faz parte de beber das correntes mais altas. Outro ponto que ela diz aqui. Não faz parte de um avivamento. Então, trazer uma teoria da terra plana vai causar o avivamento do povo de Deus? Não vai. Outro ponto. Não salvará uma alma, ela diz. Outro ponto. Irmã Cezinha. Recebi um pedido urgente de um homem que desejava discutir comigo a respeito do mundo redondo. Para ele, um assunto muito importante. Minha resposta foi: tenho uma mensagem para este povo a respeito da vida que devem viver neste mundo para prepará-los para a vida futura que se compara à vida de Deus. Não temos nada a ver com a questão de saber se este mundo é redondo ou plano. O importante é servir a Deus com pleno propósito de um coração renovado, santificado e feito santo pelo sangue purificador de Jesus Cristo. Todos os problemas serão trazidos em vários lugares por algumas pessoas que não são operadas pelo Espírito de Deus. Ontem à noite o Senhor me deu palavras para falar ao povo. Satanás tem uma infinidade de questionamentos para trazer através de várias mentes e novidades como muito importante. Então, o primeiro ponto que ela diz aqui, ó, não devemos ter nada a ver com a terra do mundo plano. Outro ponto que ela diz ali, ó, a teoria do mundo plano é apresentada por aqueles que não são operados pelo Espírito de Deus. Outro ponto que ela diz, a teoria do mundo plano é trazida por Satanás, não por Deus, como uma coisa muito importante ainda. Satanás ele traz e te mostra que é muito importante. Agora vamos analisar o seu texto aqui, que é muito interessante também. Ela escreveu uma carta, eu resumi a carta, tem muitas páginas, mas ela foi uma advertência tremenda que ela deu para aqueles pastores lá, aquele grupo, lá em Nova York, né? Então isso aqui foi diretamente para eles. Quem gostaria de ler? Daniel. E aqueles que estão apresentando teorias sobre se a Terra é redonda ou plana, deixem essa questão, pois Deus não lhes deu para resolver. E indaguem, sinceramente, o que devo fazer para ter a vida eterna? E eles prestem atenção à resposta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Questões não essenciais serão trazidas por aqueles que não purificam a alma pela obediência à verdade. Eles ficam muito aquém do padrão de amar a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmo. Foi-lhe ordenado dizer que sofismas serão introduzidos para substituir o Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem é dada. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores da doutrina de demônios. Esta palavra tem se cumprido entre o nosso povo. O Senhor chama cada membro da igreja para estar em guarda. A voz diz: fique atento. O Senhor Jesus nos advertiu em sua palavra sobre o que acontecerá. Alguém dirá este aviso: isso não concorda com as nossas ideias e não prestará atenção ao aviso. O Senhor levantou o sinal de perigo para que todos possam ouvir e dar atenção às advertências. O grande perigo está em exaltar o homem. Os seres humanos não podem suportar a exaltação. Jesus nos convida: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mensagem maravilhosa, né? Mas vamos ver, analisar esse texto aí. O primeiro ponto aí que nós precisamos analisar: não é dado por Deus a teoria da terra plana. Outro ponto: é uma questão não essencial trazida por aqueles que não purificam suas almas, na verdade ficam muito aquém do padrão. Outro ponto aí que ela diz: ó, é um sofisma para substituir o evangelho puro. É um apostatar da fé, dando ouvido a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Irmão, que coisa isso aqui, é uma mensagem alerta terrível que Deus deu através dela.
Devemos estar em guarda contra isso, de acordo com o próprio Jesus. Diz lá, ó, Deus chama o quê? Cada membro da igreja para estar o quê? Em guarda. Outro ponto. O Senhor mostra o sinal de perigo para darmos atenção às advertências. O Senhor levantou o sinal de perigo para que todos possam ouvir e dar atenção às advertências. Outro ponto. É uma exaltação do homem. A teoria da terra plana não é uma exaltação a Jesus. Após essa advertência de Ellen White, eles aceitaram a advertência e voltaram atrás. Ficaram fiéis até a morte. Nessa época, o pastor Carl Albert Smith, de Londres, foi excluído da igreja porque persistiu em ensinar a teoria da Terra plana. Mas Ellen White nos diz que agora, nesses últimos dias, as coisas que foram repetir-se-ão, velhas controvérsias serão reavivadas e novas teorias estarão continuamente a surgir. Estejam alerta. Agora, 4 perguntas sobre a Terra plana. Você tem uma única declaração dizendo que a Terra é plana? Tem meia dúzia dizendo que é um globo. Outra pergunta. Você tem uma única declaração dizendo que é importante eu saber a forma da Terra? Porque temos meia dúzia dizendo que não é importante. Você tem uma única declaração dizendo que haverá uma nova luz sobre o assunto? Porque temos uma declaração dizendo que não faz parte da nossa mensagem. Deus diz que a Terra plana é uma teoria. Quem lida com a teoria, Deus, o homem. Portanto, a Terra plana é uma teoria feita pelo homem, e é a palavra do homem e não a palavra de Deus. Amém. Deus diz que a Terra plana é uma teoria, e ele diz isso através dos escritos de Ellen White várias vezes. Alguns estão dizendo que isso faz parte da mensagem do terceiro anjo, e Ellen White diz que não. Qual deles foram inspirados? Esses irmãos ou Ellen White? Qual deles foi usado por Deus? Aí você decide. Agora, em 1900, Ellen White escreveu o seguinte, irmão, sobre a Terra. Quem pode ler? Deus fez o seu sábado para o mundo esférico. Opa, Deus fez o sábado para o quê? Mundo esférico. Mundo esférico. O que é uma esfera? E quando o sétimo dia chega para nós neste mundo arredondado, controlado pelo Sol, que governa o dia em todos os países e regiões, é o tempo para observar o sábado. O sábado foi feito para o mundo esférico, sendo, portanto, requerida a obediência das pessoas em perfeita harmonia com o mundo criado pelo Senhor. O que ele vai dizer também? Então, o mundo é redondo. E o mundo é redondo, que o sábado foi feito para o mundo redondo. Agora, por que Deus usou Ellen White para bater de frente com esse movimento que estava surgindo na igreja adventista? Para suscitar esse movimento e acabar com esse movimento? Porque Deus sabia, irmão, que ia jogar o sábado de Deus por terra. Isso. Com o estudo da Terra plana, Joga o sábado por terra. Vem qual o ponto, Daniel? Qual é o primeiro ponto? A teoria da Terra plana vai te levar a aceitar que o dia só tem 12 horas. 12 horas. Se o dia só tem 12 horas, ataca o sábado. Então você não vai observar o sábado a partir do pôr do sol ao pôr do sol. Como Deus disse no início. Exatamente. Aí depois vem o quê? Próxima teoria? Sábado lunar. E Deus sabia que se desviar, irmão, ele levou o povo a transgredir o seu santo sábado, a sua santa lei. Por isso que Deus nos advertiu. Não tem um que entra por esse caminho que não tem que desviado. Então presta atenção, todos os que estão aceitando a Terra plana, a primeira coisa, depois ele vai para o mundo de 12 horas. Começar o dia tem 12 horas. Aí agora a parte escura ele não guarda na sexta-feira. Ele transgride o sábado. Olha a situação do diabo. Aí agora ele passa a guardar o sábado lunar, ou seja, o sábado de qualquer dia da semana. Pulando, né? É só o dia 8, o dia 15, o dia 22, o dia 29, cada vez. E o sábado fica para trás. Aí a White teve uma visão que ela viu, no tempo de angústia, uma multidão que ululava de agonia e angústia. E ela viu escrito nas vestes das pessoas que pisavam na balança e fossem achados em falta. E ela perguntou para o anjo, quem é aquele grupo? Ele falou, esses são aqueles que já guardaram o sábado, mas abandonaram. Falando dessas pessoas, irmão. Eles guardaram o sábado, 7º dia, eles abandonaram e foram para a terra. Foi da terra plana, depois do sábado lunar. Guardar o sábado, ou seja, o sábado de Deus, que passou a ser o quê? Profanado. E aí nós falamos aqui, esse grupo dizia assim, nós pregamos a sua vida com ardor, eles pregavam que Jesus não estava ainda, irmão. Eles criam na volta de Jesus, mas quebrou o mandamento. Foi pesado na balança, no juízo, e aí acharam em falta.
Então olha só que Eloy nos fala, diz aqui, ó. A mesma energia criadora que trouxe o mundo à existência exerce-se ainda na manutenção do universo e continua nas operações da natureza. A mão de Deus guia os planetas em sua marcha ordenada através dos céus. Não é por causa de uma força inerente, ó, que a Terra, ano após ano, continua seu movimento ao redor do Sol. O que o pessoal da Terra plana diz? Estou pregando que o Sol não gira em torno da Terra. Diz que o Sol que gira em torno da Terra, mas a inspiração diz o quê? Que a Terra que gira em torno do Sol, justamente como nós cremos que é que tem essa mostra. Ó, resumindo, o que Deus nos diz através de sua mensageira. Primeiro ponto, vou começar pela mensageira. A teoria da Terra plana não faz parte da comissão do Evangelho e não é uma verdade de teste. É uma questão sem importância. Gisele. É uma controvérsia. Melissa. Há uma falsa doutrina que desvia a mente. Andréia. A teoria da Terra plana não é um simples assim, diz o Senhor. Existe. É uma questão secundária. Gideão. Não faz parte da herança na terra renovada. Não faz parte de beber nos riachos mais altos. Júlio. Não é parte de um reavivamento. Silene. Não faz parte da conversão, mansidão, humildade ou piedade genuína. Dedé. A teoria da Terra plana não salva ninguém. Não devemos ter nada a ver com ela. É ensinado por aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus. É trazido por Satanás como uma coisa supostamente importante. Não é dado por Deus. Trazido por aqueles que não purificam suas almas obedecendo à verdade. É um sofisma que toma o lugar do evangelho puro. É dar ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. E ainda, devemos estar em guarda contra a teoria da Terra plana. Agora o irmão Juraci. É uma exaltação do homem. Olha, irmão, vamos ver agora 10 razões pelas quais sabemos que a Terra é redonda. Vamos ver através do quê? Da ciência. Ciência mostrando para nós, diante dos nossos olhos, as evidências. Primeiro ponto. Todos os outros planetas e estrelas são redondos e não há nenhuma razão que indique que a Terra deva ser diferente. Outro ponto. Os horários. Dia e noite acontecem em momentos diferentes em diferentes lugares da Terra. Na verdade, é sempre dia em algum lugar e noite em outro lugar da Terra. Outro ponto importante aqui. O efeito Coriolis diz que coisas se movendo livremente, como balas de canhão ou ventos num furacão, se desviam para a esquerda se você está ao norte do Equador. Se você está ao sul do Equador, eles desviam-se para a direita. Por a Terra girar em torno de si e ser redonda, a água e o vento, por exemplo, giram em sentido horário para aqueles que estão morando no hemisfério sul, e em sentido anti-horário para aqueles que moram no hemisfério norte. Observe isso no vídeo a seguir. Indo para o hemisfério sul, a água vira à direita, em sentido horário. Indo para o hemisfério norte, a água gira em sentido anti-horário. Observe. O mesmo acontece com os ventos de um furacão. No hemisfério norte, ele vira no sentido anti-horário. No hemisfério sul, no sentido horário. Quem mora no Equador, por exemplo, pesa menos do que quem mora aqui no Brasil.
A sombra é outra coisa também que deixa claro que a Terra é redonda. A sombra dos objetos na Terra, se você tiver... Outra coisa importante que demonstra que a Terra é redonda é a sombra dos objetos na Terra. Se você fincar 2 bastões no chão com uma distância entre eles, as sombras serão diferentes. Isso acontece por causa da curvatura da Terra. Se a Terra fosse plana, as sombras seriam iguais. Outro ponto. As estrelas à noite mudam conforme você vai ao sul ou ao norte. Por exemplo, o Órion fica de cabeça para baixo se você estava na Austrália. Na Austrália, aqui no Brasil nós chegamos no Órion assim. Que se você for lá na Austrália, você está lá do outro lado, você está olhando assim. Como você olha na Terra, ao contrário, a sua visão fica de cabeça para baixo. O céu lá na Austrália é diferente do céu aqui do Brasil. A posição. A posição, né? A visão. Você vai entender? Outra coisa, durante um eclipse lunar, a sombra da Terra projetada na Lua tem a forma de um arco. Somente as esferas projetam sombras circulares, deixando claro que a Terra não é plana. 7º ponto. Aparecimento dos objetos no horizonte. Navios no oceano eles aparecem começando por baixo. Se a Terra fosse plana, não haveria um horizonte pelo qual coisas poderiam desaparecer. Ao vermos um navio aparecendo no mar, ele começa aparecendo suavemente, depois vai aumentando. E isto acontece por causa da curvatura da Terra. Se fosse plana, ele apareceria de uma só vez. Prédios vistos através do lago de Michigan, por exemplo, desaparecem começando por baixo. Observe os prédios lá no lago Michigan. Quando vai se pondo o sol, a Terra vai girando. Observe que vai sumindo os prédios. Essa é a visão da pessoa olhando para Michigan. Se a Terra fosse plana, ele teria uma visão completa. 9. O aumento da visão em lugares mais altos. Quando você está em um lugar mais alto, sua visão é maior em relação ao que está embaixo, por causa da curvatura da Terra. Se a Terra fosse plana, a visão das duas pessoas seria o mesmo, como você pode ver aqui na ilustração. 10º. Medições de atração gravitacional. A gravidade é medida para ser aproximadamente a mesma em todos os lugares do planeta, mais ou menos 1%. Se a Terra não fosse uma esfera, ela mudaria. Nós sabemos que a Terra é redonda porque temos evidências fotográficas de imagens feitas por satélite, etc. Obviamente, a melhor evidência. Observe. Então, santo, santo é o Senhor, o deserto, toda a terra está cheia da sua glória. Mostra como Deus é maravilhoso. Como ministro do Evangelho do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse momento, ao você levantar das águas, você seja nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Nesse momento, como ministro do Evangelho do Senhor, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu a batizo como ministro do teu Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.